Se a gente for falar de produtividade mesmo aqui, na forma mais comum, ela não tem a ver em fazer mais coisas, né? Mas ela tem a ver com a gente escolhe fazer o melhor e de forma que ela crie um maior impacto na nossa vida ou naquilo que a gente está buscando ou no nosso objetivo. A produtividade, ela tem a ver em como nós criamos impacto no nosso negócio, no nosso dia a dia, nas pessoas que estão com a gente. Porque normalmente a gente se acha produtiva, mas a gente é improdutiva. Olha só que paradoxo essas coisas, né, que eu tô falando aqui. Mas é mais ou menos isso. Por que a gente que é isso? Porque a gente escolhe as tarefas superficiais. As tarefas operacionais, de apagar fogo, de resolver coisinhas, né? E a gente fala que o foco dela, quando uma pessoa é improdutiva, é volume de tarefas. Porque ela precisa se sentir útil. Lá dentro tem uma crença dentro dela de que se ela não fizer muito, ela vai falar, nossa, mas você nem fez tanta coisa, então como é que você quer ter ou ser alguém se você não fez o que precisava ser feito? Mas não é o fato de fazer inúmeras tarefas, uma quantidade enorme de tarefas, é o fato de você fazer tarefas direcionadas. Então, ser produtiva não é ter volume de tarefas, mas ela envolve uma profundidade na tarefa. É isso que é ser produtiva. Então, pensa comigo que uma pessoa improdutiva, numa manhã, ela pode fazer 30, 40 tarefas, ela pode fazer muita coisa. E às vezes uma pessoa produtiva, ela está numa tarefa só. Ela está numa tarefa só, mas só que ela está fazendo de forma tão profunda aquilo, que ela resolve por muitas outras pessoas e muitas coisas, vai transbordando em outras áreas da sua vida ou outras áreas do seu negócio, e que valeu muito a pena. Que as pessoas confundem, né? Acham que é perda de tempo, mas que ela está ali, ó, de forma profunda, pensando, planejando, tendo estratégia, quebrando a cabeça mesmo. Como é que ela pode criar uma solução, uma forma de resolver aquela tarefa sem ter que fazer muito ou muitas tarefas para se sentir cansada. Então ela olha de forma muito produtiva, muito profunda aquilo que ela precisa fazer, de forma estrategicamente. Então essas pessoas produtivas, elas não estão focadas no número de tarefas, em quantidade de tarefas, mas elas estão focadas aonde? No impacto que aquela tarefa que ela for fazer, que ela traz para o negócio dela, para a empresa, para tudo que ela for fazer. E é interessante porque quando as empresas entendem isso, elas já querem saber mais como eu posso desenvolver estratégias, planejamento, como essas reuniões de planejamento com os meus funcionários todo dia, toda manhã, ajuda para que essas pessoas se desenvolvam a ponto de pensar em produtividade de forma profunda e não só de fazer tarefa. Quando eu percebo que quando eu levo esse método e essas ideias, né, para os empresários, as minhas mentoradas e empresárias, elas falam, meu Deus, como eu fui improdutiva, como eu estou sendo improdutiva, eu quero mudar isso, eu quero ser mais produtiva. Então, quando ela começa a trazer isso para a consciência, ela já começa a fazer uma mudança. E ela já começa a pensar, peraí, mas como que eu posso melhorar, como que eu posso fazer diferente de forma muito mais profunda para que eu possa cada dia ter menos tarefa, mas que essa tarefa, por mais que eu tenha tarefa, mas que ela crie um impacto naquilo que eu estou fazendo, naquele objetivo, naquela meta que eu tenho, naquele estilo de vida que eu quero viver. Então, por quê? Porque se a gente não trazer isso para nossa consciência, a gente entra no piloto automático. E a vida acaba, de novo, mais um dia em Netflix, né? Então, a ordem aqui, mais lógica, é qual? É você fazer tarefas que te tragam mais impactos, mais resultados, e não volume de tarefas. Essa é a ordem. Porque uma das maiores improdutividades que existe é fazer bem feito coisas secundárias, coisas desnecessárias, coisas pouco necessárias, vamos dizer assim. Então, porque ela não tem a ver com fazer mais, ela tem a ver com escolher de forma inteligente
o que você vai fazer de forma estratégica, de forma pensada, de forma planejada. Senão a gente vira uma devoradora de sonhos. Quem aqui já se sentiu uma devoradora de sonhos? Que o que mais você faz é desperdiçar seu tempo. Esse é o devorador de sonho. É aquela pessoa que desperdiça o seu tempo. E eu já me tornei uma devoradora de sonhos. Já fui muito assim. Hoje, graças a Deus, já evoluí. Olha, se vocês imaginassem o tamanho da minha agenda, o tanto de pessoas que eu atendo e como ela é, e o tempo para mim, cada vez ele fica mais escasso. Mas cada vez eu utilizo ele de forma muito mais inteligente. Eu não desperdiço o tempo mais. Porque tempo não tem aonde comprar. Tempo, passou aqui 1 minuto, passou e não volta mais. Não tem onde, gente, não tem na prateleira para comprar. Eu falei ontem num grupo de empresários que fiz uma palestra, que quando a gente se toca disso, de que o nosso tempo não existe mais como recuperar, se tem coisa que a gente não recupera mais é o tempo, a gente começa a valorizar ele, porque nós estamos cada vez mais distraídas, mais distraídos. A gente perde horas, às vezes no celular, no TikTok. Esse tempo de distração está tirando o nosso foco de uma produtividade. Depois eu tenho que correr, apagar fogo. E aí eu entro na improdutividade, daí eu me sinto cansada, me sinto exausta, porque realmente eu estou desperdiçando o meu precioso tempo. Então, o tempo desperdiçado é o primeiro passo da necessidade do futuro que nós vamos ter. Então, quanto menos eu me distrair em coisas, e a gente se distrai em coisas internas e em coisas externas. O que são a distração de coisas externas? São todas aquelas situações que eu me coloco, às vezes 15, 20 minutos olhando o Facebook, olhando o Instagram, e eu tinha que fazer coisas importantes, coisas que geram impacto na minha vida, e não faço. E aí eu tô distraída com coisas que não me levam a nada. Então, isso é ser improdutivo, improdutiva. Isso é não dar valor ao nosso tempo. Então, todo esse tempo desperdiçado, ele vai fazer falta lá no futuro. Vai fazer falta para a sua vida, para aquilo que você quer construir, conquistar, para a sua velhice. Ele vai fazer falta, eu tenho certeza. Então, quando a gente pensa em ganhar tempo, em ter mais tempo para a gente tem que começar a pensar em como a gente parar de perder tempo. Faz sentido aqui, gente? Eu tenho que parar de perder tempo. Com que eu estou perdendo tempo no meu dia? Com que eu estou me distraindo no meu dia e que está levando o meu tempo? Então, as pessoas perdem muito tempo. Nós estamos cada vez mais distraídos, desfocados. A humanidade está cada vez mais desfocada, distraída. Se você pegar os jovens, né? Meu Deus, eles já não se sentem tão improdutivos porque eles estão muito distraídos. Mas nós também, adultos, também a gente se distrai. Então, esse é o nosso grande problema. E aí, quando a gente tem um planejamento, uma estratégia dentro da nossa vida, dentro do nosso negócio, e que essa estratégia, ela tem data, tem hora, tem organização para a gente executar e fazer, nós estamos cada vez mais focados e menos dispostos ali para perder tempo, porque a gente já entendeu. Então, quando a gente fala em gestão de tempo, tem a ver com produtividade. Quando a gente fala em sucesso, prosperidade, vida rica, ser dona do meu tempo, ser criadora da minha vida, criadora da vida que eu quero ter, a gente está falando novamente em gestão do tempo e produtividade. Porque a energia que a gente sem resultado, né, que a gente gasta, é muito grande. Então, você gasta uma energia gigante e faz muitas coisas e você acaba não tendo nada, percebe? Porque eu precisei correr, quando eu perdi 1 hora na internet ali, eu tenho que correr para dar conta do que eu fiz. E aí eu não consigo nem fazer com profundidade as coisas, eu não consigo fazer as coisas que geram impacto naquilo que eu quero. Então, e a gente costuma dizer o seguinte, que quando você faz muitas coisas e você não faz nada, você não tem deslocamento. O que é esse deslocamento? Você não tem impacto, você não tem resultado. Então, quanta força você está aí empenhando, fazendo, né? Quanto deslocamento você está produzindo?
quanto resultado você está produzindo. E então, quando a gente pensa em produtividade, a gente já pensa naquela ideia clássica. Ah, mas a pessoa, se ela está produtiva, ela está trabalhando muito. Ou então, se é improdutiva, aquela pessoa que não sai do Netflix não faz nada. Só que não é bem assim. Porque eu também posso estar trabalhando muito, fazendo muito e ser improdutiva. Não é só aquela pessoa que não sai do Netflix. Então, trazer isso para a consciência de que é a nossa escolha do que fazer, quando fazer e como fazer, que é a nossa maravilhosa agenda. Eu posso pegar minha agenda, posso pegar o meu lápis poderoso, anotar tudo, colocar tudo ali, item por item, colocar lá se é manhã, tarde e noite. Aí quando eu acordo no outro dia, eu já tenho ali o que eu vou fazer pela manhã, o que eu vou fazer à tarde, o que eu vou fazer à noite. E já começar a seguir. Eu gosto de colocar ainda um número, o que é prioridade, para priorizar as coisas. Colocar um número na frente e faço por ordem de prioridade. Isso me dá, assim, um ganho de tempo gigante. Mas eu preciso sair da minha inércia, eu preciso entrar em ação, porque senão nada vai acontecer. Então, ser produtiva é isso, é a gente focar de forma profunda naquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu preciso focar com organização, com planejamento, com agenda. Eu não canso de falar de agenda, porque agenda é tudo, a gente tira daqui, a gente fecha os nossos laços e traz aqui, ó. A nossa agenda, ela visualmente você fica lembrando do que você precisa durante o dia. E ela não fica gastando energia. Para você não chegar ao final do dia e se sentir tão cansada, tão exausta. E olhar para trás e falar, meu Deus, eu trabalhei tanto e na verdade tinha coisas tão importantes para fazer e eu acabei não fazendo. Por quê? Porque acabou com o laço aberto aqui. Então, se a gente não cuidar disso, a gente realmente não vai ser produtiva a ponto da gente ser a criadora da nossa vida. Então, lembrando, né? Produtividade não tem a ver com fazer mais, com fazer muitas tarefas, mas produtividade tem a ver com profundidade, com planejamento, com estratégia, com coisas pensadas que gerem impacto na nossa vida, coisas pensadas que gerem resultados. Não adianta eu ficar distraída e depois correr atrás do tempo, porque não tem onde comprar esse tempo, não tem mais o que fazer. Se você já perdeu seu tempo, foi.